Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, exatamente daqui a 1 hora, tem bola rolando no Beira-Rio. Olha, casa cheia. E o Inter, nesse primeiro jogo de ida com o Fluminense, né? Valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo da volta na próxima quarta-feira, lá no Rio de Janeiro. Renato na vida do Inter, que estará, inclusive, essa quarta-feira e no domingo, final de semana, melhor dizendo, no sábado, também na vida do Grêmio, ou seja, Internacional hoje pela Copa do Brasil enfrentando o Fluminense e no final de semana o Grêmio enfrentando o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Bom, falando de Grêmio, o Grêmio ontem, uma vitória importante, uma vitória fundamental diante do Fortaleza, se distanciando aí na zona do rebaixamento. Olha, o Mano já fazendo cálculos aí, né? Inclusive olhando para a parte de cima da tabela, né? O Grêmio está aí agora a poucos pontos exatamente do 8º colocado, pensando, inclusive, até em pré-Libertadores. Olha que fez essa vitória do Grêmio, mudando o ambiente todo lá. Era necessária, necessidade mesmo, importante, fundamental. Essa vitória, o Grêmio que não tinha vencido ainda, né? No Campeonato Brasileiro. Tinha ganho São José, quando ganhou a Recopa Gaúcha, mas o Campeonato Brasileiro não tinha tido vitórias e também na Sul-Americana, quando foi eliminado pelo Aliança Lima. Então, o Grêmio, a expectativa é que passe a viver agora um novo momento com essa vitória de ontem diante do Fortaleza. Bom, o nosso Dois Toques você nos acompanha aqui pela Master TV, e se não, para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado, também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Poa Stream TV, nos estúdios do Shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, aí, através das plataformas digitais. Tem o meu canal, vá lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques Cadu Oliveira. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção da sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 112 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí agora na outra fase da Série D do Campeonato Brasileiro, nos jogos de mata-mata, estreando agora no próximo final de semana, lá em Goiás, contra Goiatuba, né? E depois no dia 9, no outro final de semana, jogando no Passo da Areia. Nossos Dois Toques de hoje, para projetarmos aí esse jogo que acontece às 21 horas e 30 minutos, né? Quando estivermos encerrando o nosso programa, aí saímos daqui correndo para o Beira-Rio. Claro que chegaremos lá com bola rolando. Com dois que estão aqui. Um certamente que não, mas depois nos encontramos, como sempre, todos lá no Barranco, né? E também analisarmos o que foi essa vitória importantíssima do Grêmio ontem, né, diante do Fortaleza. Comigo, Colorado Eduardo Elsade, ao outro lado também, Colorado, né, Roberto Pauletti, e ao centro, Ayrton Russo, o gremista e presidente do TJ, melhor dizendo, né? Está acima, eu acho, de qualquer coisa em relação a isso. Essa vitória de ontem, boa noite aos amigos, obrigado pela presença. Foi a vitória do alívio, Ayrton Russo. A tua palavra não poderia ser mais adequada. Primeiro, saudando dois queridos amigos aqui. Dois meia, um meia direita e um meia esquerda. Estou aqui, eu tinha que ser um volante, um carregador de pianos, né, Cadu? E tu sempre apoiando pelo lado esquerdo. O time está montado, a estrutura está aqui. O Bernabé. A estrutura está montada. Quem quiser fazer música, que faça. Só falta a bola. Mas a tua palavra não podia ser mais adequada no sentido de alívio. E como tu tens me oportunizado a vinda aqui, a gente já consegue ter uma sequência do que diz. Eu estive aqui, saímos também do jogo, aí era o jogo do Grêmio e Aliança. O Aliança Lima na semana passada. A última vez que estive, saímos daqui correndo também, a mesma coisa. E eu repeti o que não muda muito. Eu chamo o time, Pauletti, que estavas conosco aqui, eu chamo o time do Grêmio de um time modesto, organizado. O Grêmio com o Quinteiros era um time modesto, desorganizado. Agora é um time modesto, organizado. Precisa de reforço. É evidente, o time já teve um acréscimo tático, essa que foi a diferença. Eu acho que o Mano, aquela mudança tática de trazer para dentro
né, o Alisson, para jogar junto com esse menino meio esquerda que subiu, os dois pelo meio, preencher aquele latifúndio que era o meio do Grêmio e a capacidade de organização, de retenção de bola. Então vejo, Carlos Eduardo, para na abertura não me estender muito, o Grêmio mais organizado, mas ainda precisando de um lateral de ofício, né? Eu gosto muito do Gustavo Martins, gostaria de vê-lo numa sequência de zagueiro pelo lado direito, mas ali ele está deslocado, evidentemente. Gostaria de que tivéssemos, ao invés de 8 volantes, pelo menos um deles fosse número 5 genuíno, né? Que tanto faz falta o Grêmio. E a mecânica na frente parece que funcionou. O Braithwaite continua sendo um artífice no Grêmio. E não é muito diferente. Quando pegar um time mais ou menos endurece, Paulete, e quando pegar um time, quando pega os bons, a gente vê ali comemorando que não foi goleado pelo Palmeiras, o que me humilhou. Eu encerro a minha primeira fala exatamente isso. Quando a diferença de nós irmos lá enfrentar Palmeiras, Corinthians, Santos, de Pelé, nem na época de Pelé nós não arregávamos. Aí, quando eu vi que nós comemoramos que não tomamos goleada do Palmeiras, eu vi que nós precisamos dar um passo à frente, cara. Bom, Internacional, depois a gente vai falar mais bem, vamos ver aí os melhores momentos, os gols que deram essa vitória ao Grêmio também, né? A palavra do Mano Menezes em relação a essa vitória de ontem. Bom, mas o Internacional daqui a um pouquinho, né, abrindo, né, essa fase aí, esse jogo de ida, o primeiro jogo, nesses 2 jogos de mata-mata aí com o Fluminense do Renato Portaluppi. Olha, o time está saindo, ainda não confirmado a escalação, mas não deve sair jogando, é uma novidade que está aí, né, relacionado, ele foi relacionado, estará ou no banco de reservas, o Richard, né, esse volante que o Inter trouxe, não sei se em condições de substituir o Fernando, que o Internacional não terá praticamente, né, até o final do ano. Mas um jogo que o Inter pode dizer assim, que tem as vantagens, Paulete e Alçade, até para que arranque e precisa dessa vantagem para levar para o Rio o segundo jogo, até aproveitando esse momento, né, não muito bom do Fluminense, que após a grande participação no Mundial Interclubes não venceu ainda na volta, ao contrário do Inter, né, que fez fazendo uma bela campanha, 12 pontos aí em 4 jogos, embora a frustração que foi esse empate com o Vasco no final de semana, mas são 12 pontos em 4 jogos, ao contrário do Fluminense. Então, dá para dizer que é um jogo, e também, olha, o Beira-Rio com grande público lá, é nada mais, nada menos que projetar uma vitória, hein? São 10 pontos em 12 jogos. Só para fazer uma. Sim, foi em 12. Foram 10 em 12 pontos. 10 em 12. Empatou com o Vasco, que 10 em 12, é um jogo que deveria ter ganho também. 10 em 12, perfeito. Mas é um bom número, né? Não, excelente. É um bom número, né? Com essa pontuação é campeão brasileiro. 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Claro que foi frustrante. Antes de falar, aquele goleiro de ontem, ele estreou e abandonou a carreira, né? Porque, olha, eu vou usar entre aspas, tá? Mas que goleiro burro, né? 15 minutos de jogo, 2 pênaltis. Não, entre aspas, tá? Só, né? Porque futebolisticamente falando, o cara é um... Mas a gente vai ver depois. Mas o Grêmio estava atacando, o Grêmio estava dentro da área. Mas vem cá, dentro da área do Fortaleza. Né? Mas a vitória ela é espetacular para tudo isso mesmo. Né? O Internacional, a expectativa que eu tenho é que o Internacional não jogue o que jogou contra o Ceará e contra o Vasco. Que ele jogue com intensidade, mesmo que eu acho impossível tendo o Bruno Henrique. Mas tu não gostou do primeiro tempo do Ceará? O Inter foi bem no primeiro tempo do Ceará. Depois mas no segundo tempo o Ceará merecia ter empatado. Bom, aí e o Vasco no primeiro tempo, se virasse 2-0, era normal. Ou até mais. Mas no segundo tempo o Inter foi outro. E eu digo até com tristeza, para mim o Fluminense é favorito para a classificação. Não para vencer hoje, não, mas para a classificação. Porque eu acho que o Roger está num momento de estabilidade. Ele tem que seguir crescendo com o time e ele não está crescendo. O time do Internacional não está apresentando. Ele está insistindo com o Borré, ele está insistindo com alguns jogadores que não têm condições. A gente sabe que não tem condições. Bruno Henrique não tem condições. É ruim de ver isso aí. E hoje ele pega o Wesley não tem sido o mesmo do ano passado, que foi goleador, 13 gols agora. E hoje ele pega um time que o forte desse time, que o Renato estabeleceu, é o meio-campo. Perdeu o Alisson, mas... mas perdeu o Alisson foi meio time. Não sei se coincidência ou não, ou sentiu
ainda a bela campanha que teve lá no Mundial Interclubes, entre os 4 melhores, né? Mas perdeu o Ares e o Fluminense, outro Fluminense, olha. Isso, até o Renato já está meio que balançando. Isso é coisa do futebol. Claro. Que nem o Mano até ontem, olha, se não ganhasse ontem, perdesse, olha, estava caindo. E o Renato está sendo contestado no Rio de Janeiro. Mas o futebol é assim, né, Paulete? Dá para pensar, concordas ou não com o Paulete? Claro, concordo. Primeiro, cumprimentar aí meus amigos e parceiros, 2 craques do futebol, o Paulete e o Ruschel. A minha ele deixa fora, viu? Quando eu servia ele lá, quando eu servia ele. Essa música. Mas é puxa-saco de um, puxa-saco do outro. Por isso que o Baidec, por isso que quem conhece sabe, o Baidec quando arma o time, meu ala é o Cadu. O resto vocês decidem. É o único que entende de melhor. Ele acreditar em vocês e no Baidec, que é campeão do mundo, eu vou acreditar em quem? O Cadu é o melhor volante que eu conheço. Mas é volante de treinador e dos presidentes dos clubes. Não, aí de nós falar mal de algum deles. E esse aqui já largou. Esse aqui já largou o futebol, não joga mais. Aí de nós se falar mal de algum deles que ele vai saltar para defender. O Baidec começa escalando o time pelo Cadu na esquerda e o Fortunato centroavante. Grande goleador. É goleador. Fortunato é 9 genuíno. Dito isso, né? Eu vou admitir aqui que eu levo uma certa vantagem hoje. A gente leva uma certa vantagem, porque o Ruschel, né? Ele está preso à liturgia do cargo, o cara que está no primeiro escalão do futebol, né? Gaúcho e tal, e eu tô livre aqui para corneta rasteira, de bar, e vou cumprir essa tarefa. Já pedi escusas aqui, já suspendi a amizade durante o tempo do programa, depois a gente retoma e tudo certo. Bom, dito isso, eu concordo com o Paulete. Se a gente avaliar o Internacional pelos resultados dos últimos jogos, quem olhar só os resultados vai achar que a fase é maravilhosa, etc. Se a gente olhar o desempenho do time em campo, vai ver que não é isso tudo. A gente tem um time lento, um meio-campo lento, que marca pouco. Ninguém de nós que conhece futebol consegue entender a insistência do nosso treinador, do Roger, né? Com Bruno Henrique, principalmente, que é um trotador de meio-campo. Já era quase um ex-jogador quando saiu do Palmeiras e hoje, claro, que ainda tem algum toque de bola, etc., mas a intensidade dele fica muito a desejar. O Thiago Maia não disse que veio ainda também, né? Jogador que gerava uma expectativa grande, etc., pelo menos em nível de entrega, de determinação, um jogador que parece que não... que sempre falta alguma coisa. Bom, e pelo que a gente viu do Fluminense aí no Mundial, o meio-campo realmente é a base desse time, principalmente depois que o Renato tirou o Ganso, né, que era um jogador com essas mesmas características de lentidão, de pouca entrega, de pouca combatividade. E a gente vai ver aí um confronto que reedita uma das grandes tragédias da história, né, do Internacional, junto aí talvez com Olímpia, junto com outras tragédias, Mazembe, Juventude, naquela semifinal de Copa do Brasil no Beira-Rio e tal, etc. Algumas e o Fluminense faz parte desse rol aí, que graças ao Cudê e a alguns jogadores a gente deixou de matar naquela semifinal de Libertadores, que estava praticamente ganho no Rio, e cedemos o empate, praticamente ganho no Beira-Rio, e tomamos uma virada absurda. Então, mas, né, tem condições de passar, mas eu acho que é um confronto, no mínimo, de igual para igual, e vamos ver. Acho que essa primeira partida é fundamental. Sabe qual eu acho que o grande dano da manutenção do Bruno Henrique? O Bruno Henrique faz o que acha que tem que fazer, ele está ali. É que o principal jogador do time é obrigado a voltar para buscar a bola, porque esses 2 volantes não dão bola para ele. Então eu ouço críticas ao Alan Patrick, que não está se esforçando
Mas só um pouquinho, o Alan Patrick é do meio para frente. Não adianta querer que o Alan Patrick seja... Sabe, ele tem... Mas o Alan Patrick tinha que ter dois no meio do campo que tivessem intensidade, marcação, então tem que sair o Bruno Henrique e botar o Gustavo Prado ali. Não pode ser o Bruno Henrique. Não pode Não ser. pode ser. Então, o grande dano para o Inter, que eu não entendo o Roger, como é que ele não acha uma equação para isso, é que ele está prejudicando o Alan Patrick. Sim. E o Inter tem que privilegiar o Alan Patrick. É um jogador raro no futebol, né? E ele O Borré também tem lampejos de que nem Mas o que lá vocês estão dizendo, no o último Inter é jogo. um time que oscila. Né? O Grêmio também, só que o Grêmio está oscilando para baixo. Mas qual é o time que não oscilou nesse Campeonato Brasileiro? Olha essa volta. O Grande Flamengo perdeu para o Santos. O Grande Flamengo perdeu para o Santos. O Botafogo acabou empatando jogos aí, Palmeiras também. Então, olha, né? O problema do Inter foi aqueles últimos jogos em relação ali a primeira fase, dá para dizer assim, né? Antes do Mundial Interclubes. Né? Mas olha Nós só, estamos falando em desempenho. É diferente. Mas nós não estamos analisando resultado, porque que eu tô dizendo, os que o resultados desempenho são muito... Esse Fluminense está aí, 4 jogos. Vamos lá, vamos repetir. Renato contestado, meio que crise lá no Rio de Janeiro. Quem era o Fluminense antes? Fluminense classificado na Copa, era um dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, classificado para o Mundial Interclubes, fez uma bela campanha e agora está caindo. O Campeonato Brasileiro, longo como é, qual é o time que não oscila? Bom, o Internacional deixou cair exatamente, né, porque teve uma sequência de jogos que não venceu. Mas a questão do Inter... A campanha dos times gaúchos é lamentável. Aliás, o Juventude não existe, né? O Juventude como até time. Eu acho que é um time que já está rebaixado. Agora... E Grêmio e Inter, um joga, ganha uma, 2 partidas e tal, aí passa o outro, aí nós vamos ficar nessa situação ridícula, essa mediocridade que ambos os times Mas estão. O que mostra... Eu só para começando a discordar do Ruschel, eu acho que o time do Grêmio ontem mostrou alguma organização no primeiro tempo, e no segundo tempo foi uma zona. Tomou pressão do Fortaleza. Fez um belo primeiro tempo e um ruim. O Mano desmontou o meio de campo, terminou com 3 ou 4 atacantes, tomando pressão do Fortaleza, se não é aqueles 2 pênaltis que o goleiro do Fortaleza fez ridiculamente, ambos os pênaltis, né? Nenhum deles precisava fazer. Mas o Grêmio não tem culpa, porque mas o Grêmio não produziu para. Mas o Grêmio tem algo a seu favor, né? Ele tem um cara que foi um ótimo zagueiro, não sei como é que ele está agora, o Balbuena, para estrear. É o tipo do cara que pode arrumar toda a defesa. Ele tem um centroavante que já teve mais baixos do que altos, mas é o Carlos Vinícius. É um cara que tem tudo para jogar, você sabe quem é, um cara de 1,90 m, um centroavante canhoto, forte. E tem essa possibilidade aí do Roger Guedes, né? Que ainda não... que a proposta está lá. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho mais. O Roger Guedes, por esse valor, eu acho que é mais um vigário que vem... Deixa eu tentar explicar um pouquinho. Mas o Grêmio tem o Kimban, que é o homem da Marquês. Eu acho ele um... Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais para o doutor. E ele já está fazendo isso, projetando, só, Ruxa, né? Porque ele será o presidente no próximo ano. Já, ele não é presidente. Ele já é. Não, ele já é. Não, ele é dono. Não, ele já é o presidente. Ele comprou o Grêmio, né? Só a questão de oficialização. Lógico que ele já Ele comprou o Grêmio, né? É dono agora. Comprou o Grêmio? Comprou. Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais o que talvez, porque eu não discordei embora discordando, achando que estava discordando de mim, não estava discordando. Eu disse que eu vi o Grêmio mais arrumado. O que aconteceu é o seguinte, aí a experiência da bola vale um pouquinho. O Grêmio vinha de 5 partidas sem vitória. Está jogando no Olímpico. O Grêmio saiu a 200 por hora. Fez os 2 gols, poderia ter feito o terceiro, errar um gol. E visivelmente, o Grêmio acabou as pernas. E quando tu tem que mexer, se o Grêmio já está difícil de arranjar um time titular, as peças de reposição deixam mais a desejar ainda. Então, tu vê que todas as substituições, nenhuma produziu acréscimo. Nenhuma, nada. Subia assim, não, fulano entrou e ficou diferente o jogo. Então, eu acho que dentro das limitações, quando eu falei um time arrumado, que o Grêmio precisava propor um jogo.
5 jogos sem vitória, jogando com um adversário que viria fechado, conseguiu construir a vitória, marcou em cima, pressionou, brigou o erro do adversário, né? E depois, evidentemente, que as pedras cobram, e aí foi um jogo não diferente dos outros jogos. Segundo tempo Não, foi um horror. mas como tem sido os jogos do Grêmio, o Cadu está aqui, tem me ouvido mais Do seguido. Inter também, no segundo tempo contra o Ceará. Exatamente horroroso. isso. Mas o Mas Primeiro tempo eu contra o Vasco senti, foi horroroso. porque aí, veja, o Fortaleza veio para Mas vamos lá, o grande Palmeiras não fez um primeiro tempo maravilhoso contra o Grêmio, 2 gols, e depois no segundo tempo o Grêmio foi melhor que o Palmeiras. Futebol é assim, né? É que o Flamengo ainda tinha a expectativa Não, de Palmeiras, se poupar. Palmeiras É que o Palmeiras Palmeiras tinha a tinha. expectativa de se poupar. O Grêmio não, né? O Grêmio não tem mais. Mas o Inter com o Vasco também. O Grêmio esse não jogo tem de hoje. mais. O Grêmio não tem mais nenhuma competição paralela. Ah, isso O sim. Grêmio tem que jogar, pessoal. Não tem mais desculpa poupar. Por sinal, vi a entrevista do Renato, mesmo o Miguezinho, né? Hoje temos 3 competições aqui. O Miguezinho não perde a prática, né? Mas é isso. Agora me expliquei um pouquinho mais para ti. Eu não acho. Longe de o Grêmio estar perfeito, pelo contrário. Eu só achei que o Grêmio conseguiu propor, construir a sua vitória e depois, pelo desgaste, teve que sofrer uma pressão do próprio Fortaleza. Até eu vou exemplificar aí, o Martins, como é Gustavo Martins? Gustavo Martins. Pô, bom jogador, aí sai e entra o Camilo na lateral direita. É evidente que o time vai Sai ter... um zagueiro na lateral direita, sai um zagueiro central e na lateral direita entra um volante. Um volante quebrador ainda. E aí tirou o meio-campo, botou o Pavon. Mas não tinha no Aí não tinha no segundo tempo, banco, fez uma salada. não tinha lateral no banco, no banco. Eu teria botado o Pavon na lateral direita. Até foi porque todo mundo foi pego de surpresa com a vinda do Serrote na segunda-feira, né? Mas ninguém ficou bravo, né, Cadu? Não, brabo é outra coisa. Cadu. Aliás, se é verdade esse número... Eu tô com medo que se não assinaram, se eles ouvem o contrato, porque como não assinaram o contrato... Não fecha. Ele era o titular, é isso que eu quero dizer. E são contra-empresários. Eu não estou dizendo. Eu acho que foi... 5,5 milhões de dólares? Não, de euros. De euros. Dólares. Não, acho que é dólares. Dólares. Foi dólar. Olha, inacreditável isso. É. Inacreditável. Melhor negócio que esse do Grêmio, Não. só quem fez foi o... Aliás, é craque, né? Marca Espanha, esse é craque. Não, Comprou o Grêmio por 130 milhões. Só quem fez... Comprou o Grêmio, os outros candidatos, tudo retiraram essa candidatura e entregaram para ele. Entregaram para ele. Cara, o Cruzeiro, os caras compraram o departamento de futebol. Por 600 milhões. Tá? O Marcelo Marques Espanha comprou o Grêmio inteiro por 130 milhões. Cadu. Cadu. Comprou gestão. Comprou Tu o sabes Grêmio. que os médicos ficam bravos quando a gente discute medicina com eles. Mas quando eles discutem direito, eles são um horror também. Isso é igual. É que nem nós falando da especialidade dele, ele que sabe tudo dele. Quando eles vão entrar falar de lei, aí Mas comprou o Grêmio. É igual. Porque essa historinha de que deu 130 milhões e doou pro Grêmio. Isso é conversa, né? Essa eu já ouvi. Não doou, vai emprestar a longo prazo, etc. Comprou o Grêmio por 15 anos. Mas eu acho que dá para concordar, pelo menos, se o Balbuena jogar o que jogava, se bem que ele estava há 4 anos já oscilando. Se o Carlos Vinícius fizer uma dupla de ataque com o Bright White, que eu acho que essa é a intenção, porque também ia renovar com o Bright White até 2027, né? O Grêmio qualifica esses jogadores. Muda. Aí, né? E o principal para mim... O Balbuena um centroavante alto que vai jogar junto com o Braithwaite, o Carlos Vinícius, o Bruneta também, e essa expectativa do Roger Guedes, não dá para... Mas sabe qual é o principal para mim? Eu já tinha falado disso. Bom, se vai dar, durante quanto... Aí tem a questão daquela famosa, né, a readaptação ao futebol brasileiro. Isso não é da noite para o dia, eu não sei, mas ele jogou no Brasil, Cadu, mas ele tem 33 anos e está 3 meses sem jogar. Aí sim volta a falar, aí sim que ele entende, aí ele é craque. Viu que direito ele não entende nada. Mas aí eu tenho que consultar ele, Um jogador de 33 anos, doutor, 3 meses sem jogar,
quando é que ele vai estar em forma? Quando é que ele vai estar em forma, Paulete? Por mais experiência, que mais que vá no atalho, que a gente sabe que isso conta um pouquinho também, né? Mas, poxa, como está atrasado isso aí, velho? O Grêmio só tem uma competição. O Grêmio só tem uma competição. O Grêmio está se apegando a isso. E tem o exemplo do Inter ano passado. Quando saiu das Copas, estava numa situação ali, meio que perto de zona de rebaixamento. Fez o empuxo. Saiu das Copas, garantiu vaga direto na Libertadores, que agora, né, mês de agosto, estará enfrentando contra o Flamengo os 2 jogos. Mas só para eu concluir o que eu estava dizendo, o principal ganho do time do Grêmio, para mim, que o Mano está fazendo, é botar o Alisson como um armador. Ele está jogando como um meio armador. Foi ontem isso, foi esse o elogio que eu dei. Foi esse o elogio que eu dei do primeiro tempo. Porque o Riquelme é bom jogador, tá bom, mas o Alisson é muito mais jogador que ele. Não, o Alisson, esse é o diferencial. E aí, Nós, empresários aí, acho que precisamos ficar de olho nesse guri. Tirem ele daqui, né? Os empresários aí que estiverem nos ouvindo... Agora tu tá espantado. 5,5 milhões de dólares, né, pelo Serrote, imagina esse guri quanto é que vale. Não, 5 milhões de dólares pelo Serrote não existe isso. Cara, esse é... Bom, eu ainda acho que é mentira. Vamos lá, né? Isso aí foi a notícia, se deu, até porque acaba vazando. Mas o Grêmio não oficializou esse valor. O Grêmio não... Melhor que isso, só os 12 pelo TT, aquele que ninguém sabe onde é que joga aquele TT, né? Você lembra do TT aquele? Sabe que ele está no Porto até hoje, né? Não, o TT. Não é o PP. Não é o PP. É o TT. É o TT. Já jogou em meia dúzia de time no mundo e o Grêmio vendeu por 12 milhões de dólares. Na época noticiou isso, né? Não, esse negócio de Serrote foi o negócio do ano, depois do Marques Pan aqui. Mas eu acho que o Serrote... Comprou o Grêmio. Ele está se provocando. Depois do Marques Pan que comprou o Grêmio. Não, tem uma maior comprou carinha. O Grêmio por 30 tem maior carinho, meu Deus. milhões. Eu provoquei ele sobre uma questão clínica, ele silenciou. Ele não está fazendo direito. Esse menino anda fazendo uma faculdade de direito quietinho e não está nos contando. Os outros candidatos... O Cadu também tem formação jurídica. Tinha 4 candidatos a presidente. O doutor Eussádio tinha 4 candidatos a presidente. Todo mundo retirou as candidaturas e entregaram. Eu acho que é um pouco de ciúmes, até porque andaram perguntando os colorados. Cadê os milionários colorados? Cadê os bilionários? O Eussádio não quer botar o dinheiro dele. Aqui é o único que tem dinheiro para isso. Que eu sei, o Eussádio aqui é o único que tem dinheiro. Eu Paulete e o Cadu estamos pelados, né, Cadu? Se alguém que tem dinheiro, tá aqui, velho. Aqui é os bilionários colorados. A magistratura tá frouxa. Não precisa comprar estádio. Para que bilionário? Não, o estádio é nosso. Abril é do Inter também. Entendi. Mas Abril tem um pedaço lá. Tem meia dúzia de cadeiras no estacionamento só. Aliás, o negócio. Aliás, rendo aqui minhas homenagens, como sempre, ao Giovanni Luigi, que salvou o Inter daquela aventura maluca do Pífero, né? Que queria fazer com recurso próprio, etc. Nós íamos estar falidos hoje. Essa parceria com a Abril salvou o Internacional. Então o Inter tem parceria e o Grêmio tinha dono. Agora... Não, o Grêmio agora tem dono. Olha, o Grêmio, na verdade, o Grêmio tinha dono, tá? Agora mudou de dono. Olha, e o Inter tem parceiro. E o Inter tem parceiro. Era a OS. Agora. Só que se eu fosse dirigir. Cadu, eu tenho uma informação complementar aqui. Só trocou as chaves. 117 faculdades de Direito no Rio Grande do Sul. Prestes a receber novos alunos. Olha, falar em ter, você tem tudo que precisa em termos aí de imóveis, né, na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Né? Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico na cidade de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, né? Na Josué do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar nesse segmento de imóveis. Bom, olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, inspeção de laje, de pisos, que você precisar. Está aí o contato do SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneu. Mais de 60 anos de qualidade, lá você tem todos os itens para
revisão do seu carro, e aquela promoção, olha que está se perpetuando, né? Se você não aproveitou, ainda há tempo, vá lá, corre e aproveite essa promoção, que é o seguinte, na compra de 2 ou mais pneus, você ganha gratuitamente montagem, balanceamento, geometria e pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. Então, corra lá, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques e vendo os lances da vitória de ontem do Grêmio, também a palavra do técnico Mano Menezes. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @Direto de Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com nossos dois toques desta quarta-feira, com Eduardo Elsad, Ailton Ruxa e Roberto Pauletti. Olha só, nossos dois toques para a Unimed. A Unimed sempre preocupado conosco, tudo que é momento, todas as estações do ano, como é o caso de agora, né? Um inverno tranquilo, Unimed Porto Alegre. Olha só, você quer um inverno mais tranquilo? Com a Unimed Porto Alegre você tem vacinas, exames e mais de 6 mil médicos especialistas com pediatras, pneumologistas e otorrino. Conte com atendimento pediátrico em locais acessíveis, como no Shopping Total, onde estamos aqui nos nossos estúdios, ou também em Canoas. Além do pronto atendimento adulto em Canoas, se você preferir, cuide-se sem sair de casa com consultas online. Unimed Porto Alegre, inverno tranquilo e é com a gente. Então, conte sempre com o nosso cuidado. Unimed Porto Alegre. Nossos dois toques também para o Senai. Aí a preocupação é com a sua indústria, né? Olha só, você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Repetindo, plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fieres, que tem à frente nosso amigo presidente Cláudio Bier. Olha só, o papai, mamãe, com o filhinho, com a filhinha, vovô, vovó, com o netinho, com a netinha, com crianças de até 6 anos. Aí, ó, esse é o caminho. Docimel Educação Infantil, são 36 anos de história e a Escola de Educação Infantil Docimel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, aí, os contatos, telefone celular, que serve de WhatsApp também, né, o Instagram, para que você tenha aí mais imagens, mais detalhes do que é a Docimel Educação Infantil, que é o local exato, perfeito, para suas crianças aí até 6 anos de idade. Vamos ver como é que foi essa vitória aí do Grêmio ontem. Bom, Ruxo, olha, 15 minutos de jogo, 2 penalidades máximas, é o que o Grêmio precisava para ter tranquilidade nesse jogo. Depois, até quando sofreu o jogo, o Fortaleza entrou. Olha esse pênalti. Porque se imaginava... Lá no bico da área, o que esse imbecil vai fazer lá? Se imaginava, você errou muito hoje. Se imaginava um jogo muito tenso, Cadu. Porque o Grêmio, como eu disse, vinha dessas derrotas, não mostrava organização tática. E quem jogou futebol aqui, mesmo que profissionalmente ou não, sabe que a bola começa a queimar quando não há sequência de vitórias, né? Então, quando tu sai fazendo 2-0, como se fez, e ainda bem que o pênalti foi batido por um jogador muito experiente, isso foi importante, né? Porque a bola estava... A gente que estava no estádio, olha que a gente sente, né? A gente ouve o respiro do torcedor quando tu está saindo de uma fase assim. Então, foi feito 2-0, mas veja a insegurança do time, e é nisso, de novo, tu tá certo, Elsad, exatamente no momento que tomou o gol, quando o time está maduro, tu toma o gol, tu fecha um pouquinho mais, posiciona, tu pega a bola para ti, não deixa mais jogar. E aí tu viu que o Grêmio perdeu o controle do jogo. Isso é que eu digo, que tu tem uma equipe pronta. Uma equipe pronta é que quando mesmo que tu sofra um gol, às vezes mesmo que tu sofra um empate, bem, levamos um gol, porque é do jogo, é do futebol, bola no centro, vamos continuar a articular. Não, o Grêmio acusou o gol que tomou, né? E o Fortaleza, e o Fortaleza, que vem numa campanha também muito ruim, né? Trocou de técnico agora. Então, não, o Grêmio não estava enfrentando o Palmeiras, nem o Flamengo, ou times mais organizados. Então, o Grêmio levou um sufoco, então, é que o pessoal nota, o Pauletti, que comemora muito vitória. Ganhou, tá tudo certo. Perdeu, está tudo errado. Não, a gente tem que enxergar que às vezes a vitória nos traz ensinamentos, e foi o jogo de ontem, foi isso para mim. O normal ontem era a gente ter desligado a televisão no 2-0. E assim, ó, o alento que a gente tem é que nós ficamos secando até o último minuto. E eles sofrendo até o último minuto. E outra coisa, eu quero, por justiça, já que eu estou do lado aqui da autoridade, seguinte, por justiça, se o Grêmio escapar do rebaixamento, tem que botar os pés desse goleiro, tem que botar os pés desse goleiro na calçada Fama. Pois é, ontem ele só aí, assim como o Everton, aquele que errou aquele pênalti infeliz lá, 2016. Vamos lá, olha só, olha aí, esse é o lance, olha a defesa que ele fez aos 90 minutos do segundo tempo, olha só, né? Ele foi fundamental, né? Olha só, ele que é tão criticado. Fundamental nesse jogo foi o goleiro do Fortaleza. A defesa foi excepcional. Agora, Cadu, tu viu a falta, quando ele fez a falta? Pauletti,
Se é um jogador, se é nós lá, tu pega o cara e dá nele, né? E dá nele. Foi 40 minutos do segundo tempo, um jogo placar 2-1, o cara recebe uma bola de costa, ele vem e dá-lhe um trancaço a 3 passos da área, e sorte que o goleiro fez uma defesa, mas poderia ter comprometido todo um trabalho. Isso é que eu falo de tensão. Isso é que eu falo de tu não ter a tranquilidade de dar uma cercada, tu entra apavorado, tu entra correndo, né? Poderia ter custado um empate, aí sim, nós estaríamos discutindo uma crise hoje extraordinária. Sem dúvida. Ia estar bom o programa. Não, importante. Tu ia estar incomodando muito mais. Ia estar incomodando muito mais. Dá esse gol no finalzinho hoje. Eu acho que seria terrível mesmo. Eu acho que o Mano não ia Lógico, Cadu. Seria terrível. Eu acho que o empate seria, depois de fazer 2-0, que se tu sai perdendo 2-0, empate 2-2, ainda discutiu e recuperou. Mas tu saiu fazendo 2-0, tu toma um 2-2 e no último minuto, vindo de derrotas como o Grêmio vinha em sequência. Não, claro, pela campanha. Eu acho que cresce até com a naturalidade. A vitória, eu discordo um pouquinho, aí sim discordo diametralmente do Dr. Elsati. O rebaixamento, olha, olhando os outros times, nem que tu te esforce, tu tem que entrar, tu tem que querer muito para conseguir ser rebaixado com os times que a gente está vendo aí. Mas evidentemente, o nosso padrão aqui sempre foi de almejar o título e como consolo a Libertadores. Hoje não. Hoje, tu pré-Libertadores, tu tá fazendo carnaval na Guete. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Pré-Libertadores. Qualquer um dos nossos times vai comemorar. Aconteceu 2 anos seguidos com o Grêmio e Inter. Pegaram pré-Libertadores e comemoraram. Nós vamos comemorar. E o Grêmio está projetando já uma pré-Libertadores aí, pela palavra do Mano. Agora, a importância desses 2 gols em 15 minutos. E vamos lá, deixar bem claro, pênaltis indiscutíveis. Mas totalmente desnecessário, né? Bom, ridículo. Um no bico da grande área. Tá bravo é com o goleiro. No bico da grande área. Tá bravo com o goleiro. E o outro jogador ia pela linha de fundo com a bola. Ele dormiu mal à noite. Esse goleiro estragou. Não, esse goleiro acabou. Tu não deve nem ter circulado pela Rua Nova York. Na Rua Nova York, havia expediente ontem na Rua Nova York. O goleiro acabou. Mas ele não foi. Ele tava. O Horizonte lá esperou ele. O Horizonte esperando. Cadê meu número 1? Porque lá ele é número 1. Lá ele é número 1. Cadê meu número 1? E o número 1 tava lá brigando com o goleiro. Esperando lá no 7-2, no La Louca. O número 1 na região ali. Tá louco, feliz. Mas a importância desse gol, porque o Grêmio sofre gols em todos os jogos. Né? Então foi isso. Olha, os pênaltis foram importantes. 15 minutos com 2-0, não tenho dúvida que isso aí deu uma tranquilidade ao Grêmio, que depois teve dificuldades também, né? Mas vamos ver o que o Mano Menezes falou sobre essa vitória. Que deixa de jogar em função disso, né? Então, a vitória traz essa diminuição de pressão, ela diminui a pressão para o jogo seguinte, que é o jogo fora de casa, porque você fez a tua obrigação na casa. O campeonato está tão perto, o miolo da tabela está tão aproximado, que nós estamos a 2 pontos do 8º colocado, e ele tem um jogo a mais do que a gente jogado, que é o São Paulo. Então, passar por esse momento, fazendo um resultado como fizemos hoje, era fundamental. Penso que a nossa vitória passou pelo nosso ótimo início de jogo. Estabelecemos uma ideia tática um pouquinho diferente em termos de movimentação dos jogos anteriores. Colocamos Kike Oliveira por fora, trouxe Alisson por dentro para se juntar com Bright White, ele e Riquelme se juntando mais, aproximando, porque a gente estava sofrendo dessa falta de aproximação, nosso atacante ficava muito isolado. Já havia feito isso em outra oportunidade em treinamento, mas não tinha ficado bom. Achei que precisava treinar mais para dar movimentos mais qualificados. Acho que a equipe fez bem isso no início do jogo. E estabeleceu uma vantagem importante. Poderia ter feito 3-0 na bola parada, que nós tiramos de nós mesmos, né? Acho que o Bright estava inteiro para fazer o 3º gol, o que daria um 3-0 em 20 minutos de jogo, praticamente ia liquidar o jogo, né? Depois,
sofremos o gol do 2-1. Ficamos um pouquinho empolgados na pressão alta e descoordenamos ela um pouquinho, facilitamos o adversário sair numa bola de fundo que naquela hora não se justificava em termos de contra-ataque. Mas acontece ainda. Eu acho que o mais importante é valorizar aquilo que a gente fez, a entrega dos jogadores para manter o 2-1 depois até o final. Ainda tivemos um... Bom, como disse o Mano ali na parte dessa coletiva ontem, ele concedeu, disse, olha, a importância do início do jogo foi importante. O fato de 2 pênaltis indiscutíveis, repetindo, 2-0, 15 minutos de jogo, deu tudo. Depois o Grêmio realmente caiu, cedeu, mas passou muito por esses 2 meninos. Agora, né? pelo Riquelme e pelo Alisson. O poder da vitória é algo impressionante. Né? Não tem. O Grêmio ontem, o resultado normal era um empate, né? E o Mano, eu gosto muito do Mano como treinador, eu acho ele um bom treinador. O Mano, tu vê que ele está aliviado. Sim, ele tirou está aquela tranquilo. pressão. Ele pôde dar explicação com serenidade, do Riquelme. E como ele disse ali, Paulete, a vitória é espetacular. Olha o que a O que vitória... ele não pode dizer, eu posso dizer por ele. Não foi ele que montou isso aí, rapaz. O Grêmio tem 12 estrangeiros. Você esquece contra o Aliança. Eu não sei se tu não acompanha, tu só seca. Foi entrar o Amuso, aí chamaram o Camilo, que fala inglês. Mas agora ele está recebendo os jogadores dele. Não, Cadu, deixa eu só explicar o que está o Grêmio. Vai entrar o Amuso, tá 1-0 para o Grêmio precisa fazer 2, tá? Vai entrar o Amuso, 28 do segundo tempo. Aí ele vai para a beira do campo, o Mano vai com ele, vem o Camilo do banco, que fala inglês, então o Mano falava para o Camilo, que falava para o Amuso. Diz que ele tem um tradutor, né? Paulete, mas olha só, essa colocação do Paulete... Quem inventou o Amuso essa colocação do Paulete foi aquilo que o Mano disse. Olha só, é importante de uma vitória, né? Muda toda a figuração. Ou seja, foi o que ele disse, o Grêmio agora está a 2 pontos do 8º colocado com um jogo a menos, que é o São Paulo com 22 pontos. Vamos ver a classificação. O Corinthians tem 2 a mais que o Grêmio. Vamos ver a classificação, né? Após esse jogo de ontem, que foi um jogo atrasado. Né? Então, a liderança, o que mais interessa aí são os gaúchos. Né? O Flamengo é o líder com 36, o Cruzeiro 34, vem o Palmeiras 32, o Bahia 28, Bragantino 27, Botafogo 26, Mirassol 25, São Paulo aí com 22, aí também empatados, olha só, o Ceará com 21, o Inter com 21, o Corinthians com 21, aí, olha só, esse jogo... Grêmio Inter mesmo número de jogos, viu, Cadu? Sim, esse jogo aí, ó, é jogo de 6 pontos, hein? O Corinthians com 21, né? Encerrando ali, os com 21, Fluminense com 20, o Atlético Mineiro com 20, o Grêmio com 20. Olha só, jogo de 6 pontos esse jogo. O próximo domingo. Tu vê um golzinho ontem ficava uma maravilha. A questão, Cadu, dá para fazer essa bancada qualificada aqui. O nosso Juventude, aí já, com não precisar mudar. Eu sabe, entre os 2 jogos do Fluminense e Inter, existe Grêmio e Fluminense. Grêmio e Fluminense. Que time vai jogar o Renato? Se ele vai ter peito de popar contra o Grêmio, que aí vão dizer que ele está dando... De novo, né? Que é isso? Outra vez ele foi demitido porque eu caso disso. Isso. Vai passar muito... Olha, ou ele vai jogar 3 jogos a full. É uma questão. O Internacional que tem uma sequência de jogos aí complicado, né? Teve o Vasco, tem daqui um pouco o Fluminense, aí tem o São Paulo, não pode semana no Beira-Rio, depois na outra quarta-feira tem o Fluminense e depois no outro final de semana tem o Bragantino lá em Bragança Paulista. Olha, falar inteiro, aí você tem tudo que precisar em termos de ferragem, na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Então, mais de 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí, quero entregar os endereços da Ferragem Lampião. Nosso 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos dos nossos livros, sempre nos facilitando de que maneira, como é o caso de agora, que é, olha só, a sua tag sem mensalidade chegou. É isso mesmo. Olha o que o Banrisul nos proporciona. Agora você tem todos os cartões de crédito do Banrisul que você tem, então dão mensalidade grátis à sua tag. É a tag Banrisul com tecnologia Veloy. Então, não perca tempo, peça a sua. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso a Gráfica, que pertence ao Grupo Impressul, e além dos quadros personalizados diversos e outros serviços que você lá encontra. Olha só,
aquela facilidade que você tem uma loja bem pertinho de você, outra maior ainda, né? Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques e um pouquinho antes, né? Para a gente sair daqui e irmos para o Beira-Rio para ver esse jogaço aí que se projeta Inter e Fluminense, primeiro jogo de ida, valendo vaga na próxima fase, as quartas de final da Copa do Brasil. Voltamos logo. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karin Urgel pelo WhatsApp 51999144951. Repetindo, 51999144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com o Eduardo Elsade, Ayrton Rocha e Roberto Pauletti. Olha, quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, na lavagem 5 estrelas. São 45 anos a lavagem 5 estrelas. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você.
Está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Agora, você deu uma vacilada com o seu carro, ou bater no seu carro, então é no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309, para deixar o seu carro zerado. Está aí, né, o endereço, repetindo, Euclides da Cunha 309, o telefone, caso você queira agendar, né, a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro em perfeitas condições. Bom, encerrando nossos dois toques, estamos encerrando, vamos para lá, né, para o Beira-Rio. O Ruxo vai antes para o Barranco, nos espera lá. Eu Sad, eu profissional e os dois colorados vão, evidentemente, aí para acompanhar esse jogo. O presidente do tribunal pode ir ao jogo também. Temos os ingressos. O que não pode falar que não pode, o Inter não pode cometer os erros que cometeu nesse jogo de sábado, né, que entrou desligado, e falando do jogo que também foi decisivo, aquele jogo com o Nacional, principalmente. Entrou desligado, tu protege o Roger, né? Aham. Mas é Beck. Mas ele mesmo. Mas é o maior Beck de treinador. Mas o Roger tem na imprensa. Rachou o vestiário aqui. Mas o Roger rachou o vestiário. O volante de treinador. Mas o Roger disse isso, né? Que era um jogo que entraram desligados, até porque acharam que ia ganhar o natural, pensando exatamente. Mas ele escala mal o time, escala um meio-campo que não existe. Rachou o vestiário. Rachou o vestiário. Tá, eu para me despedir, não, mas vamos lá. Para fazer... encerrar, acho que a importância, e a gente está encerrando aí, é importante o Internacional ter uma vitória, exatamente para ir para esse segundo jogo, o jogo da próxima quarta-feira, em vantagem. Né? 2-1. 2-1. Tem um resultado aí para a gente encerrar. Vamos 2-1 2-1 também. Vamos ganhar hoje no Beira-Rio. Vou refazer a minha amizade com o Ruxo agora. Tá? E parabéns ao Marcelo da Marquespan pela pechincha, pelo melhor negócio. Tu arriscaria um palpite? Arrisco sim, acho que 2-1 para o Inter. É importante construir uma vantagem, que lá a pressão vai ser muito grande. Bom, para não ficar com 2-1, eu acredito numa vitória do Inter, né? Mas 2-0, eu acho que dá para conseguir esse resultado aí diante do Fluminense, embora do outro lado seja quem? Né? O Renato Portaluppi, que se diz pai do Inter. Bom, tá certo? Vamos para o Beira-Rio, eu, o Sad e os dois colorados, e eu profissionalmente, o Ruxo vai lá para o Barranco, nos espera lá, depois saímos lá do Beira-Rio e vamos para o Barranco. Tomara que uma vitória, aí todos os colorados estarão lá comemorando, né? Bom, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho, mas você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega. Você nunca é privado, nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto. A da Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assistência que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aí o caso do Paulete e do Ruxo, os adeptos duas rodas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, só tem um caminho seguro, porque esse ano está comemorando 90 anos. É o Grupo Zafari, o slogan de estudo. Economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Elsad, obrigado, Ruxo, obrigado, Paulete, obrigado a você pela audiência, pela companhia na Massa TV, ou na programação que você estiver. Na Massa TV, chegando mais atrações aí para você. Tem o meu canal, não viu ao vivo, qualquer dia da noite, vai lá, inscreva, compartilhe e dê o seu like. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.